Sabe o nosso destino hoje? Paris, Londres, de trem. 10 intensas horas em Londres também. Bom dia, Vieira. Bom dia, Patrícia. Bom dia, os ouvintes. Você já ouviu falar daquelas boas loucuras de viagem? Claro, como não? Não Essa sei é uma... se fiz não, sabe? Mas tô pronta para fazer agora. Vamos nessa. Pois essa viagem é uma dessas boas loucuras de viagem. O que eu acho legal, Patrícia, é que as viagens, elas rendem histórias antes, durante e depois. Exato, é verdade. Essa viagem a gente já fez há alguns anos, poucos anos, e foi quando a minha sogra completou 70 anos. E ela disse, não quero nenhuma festa, quero fazer uma viagem à Europa. Tudo bem. E como era a primeira viagem dela, a gente escolheu 2 destinos, digamos assim, fáceis. Portugal, mais tempo, e Paris, também um bom tempo. Só que estando em Paris, ela disse, o meu sonho é conhecer Londres, ver pelo menos de perto o Big Ben, o Palácio de Buckingham, e eu não sei se voltarei mais aqui. Nessa mesma condição de primeira viagem à Europa estavam mais 5 pessoas da família. Éramos um grupo de 9 e nessa condição dela estavam mais 5. E aí a gente topou, eu e Roberta, topamos na hora realizar esse sonho dela. Vamos a Londres num bate e volta. Sai de Paris de madrugada e volta à noite. E assim fizemos. Dá 10 horas, você falou mais ou menos, de lá, e quanto tempo de trajeto? Veja, 10 horas intensas somente em Londres. Exatamente. Certo? Então a gente sai no trem-bala, que também aí já é um atrativo de viagem, já é uma coisa legal. E a gente viajar no trem-bala, no próprio passeio, no próprio passeio do trem já é um atrativo. Saímos de Paris às 5h40 da manhã e a viagem tem exatamente 2 horas e 40 minutos. Eita! Então a gente já chega em Londres no início da manhã. Sim. A gente parte da estação Gare du Nord, em Paris, e desembarca em St. Pancras. Qual é a vantagem? Você já desembarca no centro de Londres, então tudo já fica mais fácil. É mais rápido você fazer esse bate e volta pelo trem-bala, pelo Eurostar, do que de avião. Se você considerar todos os tempos que você gasta do avião, deslocamento até o aeroporto, deslocamento do aeroporto de Londres até o centro. Então, no trem-bala você gasta menos tempo. A dica é, chegue pelo menos, aí você tem que fazer uma madrugada boa, durma bem na noite anterior, durma cedo. Você tem que chegar pelo menos com 2 horas na estação Gare du Nord, em Paris, porque você vai fazer toda aquela parte de segurança e a imigração, né? A imigração mais simples porque você está na Europa, saindo de Paris, saindo de Londres já é outra história. Então, chega com 2 horas, toma um café bem reforçado lá na estação, porque no trem é muito caro, e aí você embarca, vai curtindo a paisagem e dá um cochilo, porque as suas horas em Londres serão intensas. Bom, vamos lá, a gente chega aonde? Você chega na estação, essa é uma vantagem, anote bem essa dica aí, pessoal. Você tem que marcar para chegar na estação St. Pancras, que é uma estação belíssima, já é um atrativo turístico de Londres. É uma construção daquela dos tijolos aparentes vermelhos, onde foi filmada algumas cenas de Harry Potter, né, um estilo vitoriano, já é um atrativo. Lá dentro da estação você já compra a passagem do trem turístico, porque, Patrícia, você, para fazer essas 10 horas intensas em Londres e conhecer o maior número de pontos turísticos possível, você tem que fazer realmente de ônibus turístico. E aí você pesquisa antes, claro, e você define pelo menos 3 paradas que você quer conhecer da capital londrina. E aí, como é que a gente faz para organizar o tempo? Por exemplo, com relação ao traslado, se você vai de um lugar para o outro, você se desloca como em Londres? Qual é a opção para você? A opção é o ônibus turístico. Tá. Aquele ônibus de primeiro andar, que o andar de cima ele é aberto. Por quê? Porque você vai conhecer realmente os principais pontos turísticos de Londres e você vai definir paradas, porque o ônibus passa a cada 40 minutos daquele ponto. Então você escolhe quais os pontos que você quer conhecer com mais detalhes. Afora aqueles que você vai conhecer simplesmente passando, aquela que a gente chama do conhecimento panorâmico. Você vê o lugar, mas você não desce. No nosso dia, no nosso roteiro, nós escolhemos 3 pontos para parada.
que foi, nós escolhemos a Catedral de São Paulo, que é um lugar belíssimo, você paga para entrar na igreja, tem museu, só não pode, infelizmente, fotografar lá dentro, mas você pode entrar. Segunda parada, nós escolhemos o Parlamento, lá onde tem o Big Ben, lá onde fica aquela famosa roda gigante, a London Eye. Nós ficamos naquele ponto também com uma parada. E a última parada nossa foi o Palácio de Buckingham, Claro. que aí a gente não pode deixar, você em Londres não pode deixar de conhecer pelo menos esses dois lugares. Afora os lugares que você passa, digamos assim, admirando, como a Tower Bridge, que é a famosa ponte de Londres, que você passa por ela, você curte aquela construção centenária, você passa pelo palácio onde estão as joias da rainha, você passa pela Trafalgar Square, que é uma praça super legal de Londres. Então nós escolhemos, existem vários trajetos de ônibus, e aí você pega o mapinha lá e você escolhe o trajeto do ônibus, são várias linhas, são 4 linhas lá. Você escolhe a linha onde estão os pontos turísticos que mais despertam a sua atenção. Você, assim, só de curiosidade, parou para comer nessa viagem? Olha, Ponto turístico atrás de ponto turístico. é uma excelente observação sua, Patrícia. Por quê? Porque a gente fica, poxa vida, e o almoço? Você não vai perder tempo com o almoço, você está apenas 10 horas intensas em Londres. Você vai lá, por exemplo, o que nós fizemos, que é uma dica bacana. Nós descemos lá no Parlamento e ao redor do Parlamento tem várias barraquinhas, aquelas carroças, aquelas comidinhas de rua. Então, opte por uma comidinha de rua. Comemos um sanduíche maravilhoso, gostoso, depois tomamos um sorvete e seguimos o passeio. Foi. Uma pergunta, Patrícia, que é muito feita nesse tipo de viagem a Londres, é se vale a pena você fazer o passeio na London Eye, que é aquela roda gigante, belíssima. O passeio em si, né? Isso, se você subir faz o passeio, lá. Exatamente, subir na London Eye. Ela tem 135 metros de altura, é uma visão assim fabulosa da capital. Pode ser que você não consiga, porque as filas da London Eye sempre são gigantescas. Mas tem a opção de você comprar com antecedência ingresso com hora marcada. Pela internet? E aí você, pela internet. E aí você consegue não apenas uma tarifa legal para a London Eye, como também você consegue não ficar perdendo tempo na fila. Se você for literalmente pegar toda a fila e fazer o passeio, em 10 horas não dá tempo de você conhecer outros pontos. Mas se você apertando aí, comprando o ingresso com hora marcada, e se seu sonho for dar uma volta na London Eye, dá tempo certo. você fazer. A vista compensa, né? Compensa, Lindo. mas literalmente, nessa viagem nós não fizemos, não deu tempo porque nós não compramos os ingressos com antecedência. Não deu tempo, nós ficamos admirando a London Eye. Mas quem for a Londres com mais tempo, ou se for nesse bate e volta e comprando o ingresso com antecedência, pode ter certeza que dá tempo e que vale a pena. Ali embaixo, na London Eye, tem umas atrações para crianças, né? Não sei se tinha criança na tua turma dessa vez. Não tinha. Mas tem umas opções bacanas ali, porque é tudo pertinho. É tudo perto. Ali no Parlamento, a vantagem de Londres. É, tudo ali. Naquele ponto. Isso, nós não fomos naquele cruzamento Piccadilly, que é muito conhecido em Londres. Eu fui de outra vez. Nessa viagem nós não incluímos. Nós decidimos por esses 3 pontos, que foi a St. Paul, que foi o Parlamento, que foi o Palácio de Buckingham. E deixamos a última parada para o Palácio de Buckingham, onde a gente ficou mais tempo, a gente deu uma relaxada. Da parada do ônibus turístico até o Palácio de Buckingham, a gente caminha um pouco, passa pelo Café Shakespeare, que é um lugar muito legal lá de Londres, e você vai apreciando o casaril. Então já nesse trajeto também você faz um passeiozinho legal. E ainda deu tempo a gente ir até a loja de lembrancinhas oficial do palácio, que também é muito legal, certo? E as pessoas ficam perguntando, Patrícia, e o valor dessa viagem? Bom, não é claro, porque você vai pagar a maioria do que você usar, serviços de alimentação e passagem em libra, né, que é a moeda oficial da Inglaterra. Mas se você planejar, nós compramos os ingressos lá com 2 dias de antecedência e ainda pegamos uma tarifa boa. Os ingressos não, os tickets do trem-bala. Então, o trem-bala, ele fica, a passagem, dependendo de quanto você compra, em torno de R$400. Né? Já vou traduzir aí já para o real. O valor médio da passagem é
euros. Você paga em euros essa passagem. Então, ida e volta, a gente pagou em torno de R$400. Agora tem que ter cuidado, porque se você chegar para comprar na hora, o bilhete pode custar até 191 euros e aí fica praticamente inviável essa viagem. O bilhete para o ônibus fica em torno de R$200. Já estou dando aqui o valor individual? Em real, individual, por pessoa, tudo por pessoa. E a London Eye, se você comprar com antecedência de pelo menos uma semana, você pode conseguir também aí em torno de R$200 por pessoa. A Rosana Diogo está lembrando aqui que se comprar o ingresso da London Eye, com mais outra atração para guardar o ticket, né? Senão exatamente, o direito porque em Londres, as capitais europeias normalmente têm essa vantagem, você compra um pacote de atrações. Isso. Né? Tem algumas capitais que, além das atrações, envolve até mesmo o serviço de transporte público. Isso. Então, se você for ficar mais dias, você compra digamos assim, esse combo. Isso. Que o pessoal já está bem acostumado a isso.